Salve massagistas, Clayson! Estamos aqui novamente com vídeos para você. Esse vídeo foi inspirado na participação de um inscrito que disse assim: Clayson, quando eu perco a paciência com relação a determinados assuntos e eu sei que tá tudo aqui no teu vídeo, eu simplesmente vou lá e vejo o teu vídeo lá. Fala, cara, assiste aí, entendeu? Ele falou isso nas palavras dele, mas assiste aí o vídeo que já tá satisfeito. Então, foi inspirado nesse inscrito aqui do canal que eu fiz esse vídeo. Então, todas as vezes que alguém perguntar para você aonde o socialismo dá certo, aí você manda esse vídeo para ele, tá bom? Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha. Não se esqueça do joinha aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito, precisamos da sua inscrição. Estamos rumo a 1 milhão de inscritos. Vamos chegar nessa meta em menos de 2 anos. Esse é o nosso objetivo. Então se inscreva aqui no canal, tá bom? Se você já é inscrito, veja o sininho. Precisamos do sininho, não tem outro jeito. Coloca o sininho aí pra gente, tá bom? Bom, de imediato, se nós formos olhar pelo ponto de vista capitalista, hein? Eu não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo, pelo ponto de vista capitalista, se você quiser uma resposta imediata, onde o socialismo deu certo, eu já falo para você, a China. Ué, a China, cara, a China tá indo, caminhando aí para ser o primeiro país do mundo, né? Então, assim... Clayson, você é a favor da política? Não, não sou, cara, não sou, entendeu? Não sou. Ali existe realmente uma desigualdade social muito grande, a gente tem uma parcela considerável da população que vive praticamente com trabalho escravo. Então é óbvio que eu não sou a favor. Mas, por outro lado, é inegável os avanços da China em outros aspectos que até então, até muito pouco tempo atrás, sequer eram levados em consideração. A China hoje é um polo tecnológico, ela é um polo agrícola, ela traz uma série de empreendimentos que até então eram assim impensáveis, e hoje a China é uma potência a pleno vapor. É claro que se você começar a ver, a gente tem aqui no Brasil digamos assim, um levantamento ideológico de uma certa direita, né, com ideias que estão em livros lá da década de 90, no máximo até a década de 90, né? Se você é um seguidor do Olavo, se você é uma Olavete, então você está preso realmente lá na década de 80, década de 90, você não vai conseguir sair de lá para cá. E esses livros não mais dizem a respeito de uma realidade que nós temos, especialmente dos anos 2000 para cá. Especialmente com essa, vamos falar que o BRICS de uma maneira completa foi um desastre, mas especialmente quando foi criado esse termo, que na verdade o BRICS relata essa mudança no eixo econômico do planeta e essa readaptação a uma nova realidade. A Europa numa situação muito complicada, países emergentes crescendo de forma substancial, especialmente a Índia, especialmente a China. Então a gente percebe num primeiro momento em que as pessoas perguntam, mas onde o socialismo deu certo? Você tem uma resposta, né? Independente de todas as ressalvas, como eu disse aqui para você, que existem. Mas a China, lá deu certo, se você for parar para pensar. Mas mesmo assim, se você disser isso para um neoconservador, ele vai imediatamente mudar de assunto, vai dizer não, que a China não é mais um país comunista, não é mais um país socialista, ela é um país capitalista, ela entrou no capitalismo, Não, isso não é verdade. Ela até pode ter um comportamento econômico em alguns setores capitalista, mas a China é um país comunista, meu irmãozão. Ela é um país comunistaço, entendeu? Então a gente não pode dizer que todas as nações estão fadadas ao fracasso, estão fadadas a falir e tudo mais, porque nós temos esse detalhe. Mas eu ainda acho esse um conceito ainda um pouco raso, vamos assim dizer. A gente pode aprofundar mais. Tem uma proposta que, imediatamente, quando você falar com um esquerdista, você perguntar para ele onde o socialismo deu certo, ele vai perguntar para você, mas e o capitalismo? Aonde o capitalismo deu certo? E eu digo para você que é uma proposta interessante de inversão aí, porque, de fato, o capitalismo, especialmente nos países exemplo, como a gente poderia colocar aqui o próprio Estados Unidos,
as coisas ali são complicadas. Sim, tem uma parte considerável da população que vive uma boa qualidade de vida, tem riqueza, tem geração, logicamente, de capital, mas a desigualdade social nos Estados Unidos, ela é brutal, ela é gigantesca e é um dos países cuja desigualdade mais aumenta e mais distancia. Ou seja, aquela camada desguarnecida, vamos assim dizer, da sociedade, aquele pessoal mais pobre, fica cada vez mais distante daqueles que são os mais ricos, daqueles que têm mais condições financeiras. Ou seja, aumentando ainda mais essa diferença social. Então, de fato, existe esse argumento. O capitalismo também não deu tão certo assim. Só que há um problema nesse argumento, que de fato, mesmo não tendo dado certo, o capitalismo é ainda, pelo menos, e eu ainda acredito que pelo menos pelos próximos, no mínimo 30 anos, é o sistema vigente. Então não dá para você dizer, não deu certo, sendo que o mundo é regido pelo capitalismo. Logicamente, de uma forma bem generalizada, que eu estou dizendo aqui, certo? Mas é uma verdade. Então, até certo ponto, a gente fica meio assim. Dentro das esquerdas, a gente tem um pensamento que eu poderia classificar como mais estatista, mais voltado realmente para o estamento burocrático, aquela coisa voltada para o Estado e tudo mais. E a gente tem, ainda dentro das esquerdas, um pensamento, por exemplo, anarquista, que abole o Estado, que é contra as questões mais voltadas para o Estado, toda essa centrar essas ideias dentro do Estado. E nós estamos falando de esquerda e nós estamos falando de pensamentos muito distintos. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos sempre estar atentos a essa... É uma paleta gigante de cores, de nuances dentro da esquerda. Por isso é mais correto a gente afirmar as esquerdas. Se você perguntar, por exemplo, para um marxista esta mesma pergunta, onde o socialismo deu certo, o marxista vai de imediato, ele vai te corrigir. Ele vai falar, olha, há um problema nessa formulação, porque para que você possa considerar o socialismo como tenha dado certo ou errado, seria necessário que ele tivesse ao menos ter sido tentado ou existido. Para um marxista, especialmente um marxista mais raiz, vamos dizer assim, ele vai dizer para você que o socialismo nunca existiu. A proposta do socialismo dentro do marxismo era uma proposta global. Então dificilmente você vai ver, eu estou falando também de forma bem genérica, mas muito próximo da realidade, também não estou inventando nada, mas é para você entender. Dificilmente você vai ver um marxista que vai querer, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais seja marxista, ou o Brasil, entende? A proposta marxista não é uma proposta de um país, ela é uma proposta de mundo, de consciência, de planeta. Então, para o marxista, há um problema na formulação dessa pergunta por esse sentido, porque nós ainda não vivemos uma realidade em que nós tivéssemos realmente a instauração do socialismo no planeta. Claro, você vai dizer, puxa, mas e a União Soviética? Bom, a União Soviética foi sim uma tentativa de fazer essa planificação econômica nas mãos dos trabalhadores. Nós temos que levar em consideração o fator modo de produção, que é muito importante para a gente entender o marxismo. Se a gente não entender essa questão da relação do trabalhador com a economia, a gente não entende o marxismo. Então, de fato, um marxista vai ter, sim, fundamento para dizer que, olha, não dá nem para responder essa pergunta, porque nós não tivemos socialismo de fato, né? O socialismo no sentido de ser aquela transição do capitalismo para o comunismo. Nós não tivemos de fato isso de fato não aconteceu. E não dá para dizer que os marxistas estão errados se você for realmente analisar as coisas dentro da acepção. A gente sabe que a União Soviética ela foi isolada e ela se transformou quase que numa ilha social, do ponto de vista social, em relação ao mundo. A ideia era que o mundo viesse na onda e não veio. E houve realmente uma inversão nessa questão. Mesmo hoje, há direitistas que falam a respeito da União Soviética sem o menor conhecimento do que aconteceu lá. Se você for levar em consideração a corrida espacial, por exemplo, a União Soviética foi a primeira a pisar na Lua, foi a primeira a conquistar a Lua. E isso dentro dessa chamada planificação econômica.
dentro de uma proposta socialista, dentro de uma proposta que visa o comunismo. Então, existem essas questões, existem também alguns marxistas e mesmo alguns esquerdistas que ainda defendem a Cuba como uma solução viável para o mundo e acreditam que Cuba é um exemplo, sim, a ser seguido. Os números de Cuba são números que deveríamos invejar. E, de fato, há um fundamento em alguns pontos, porque Cuba tem uma mortalidade infantil que é uma das melhores, digamos assim, menores então, né? Melhores quando é menor, quando é pequeno, né? Então, Cuba tem um índice muito bom, um dos melhores índices do mundo em mortalidade infantil, ou seja, pouca mortalidade infantil. Tem uma expectativa de vida maior do que a maioria da população no mundo, então são pessoas que têm uma longevidade. Tem essa relação com a saúde muito forte. Cuba tem coisas interessantes a serem ditas, mas nós sabemos a inviabilidade em outros aspectos. E por último, vem o pensamento que eu considero o mais sensato e que eu considero mais próximo de uma resposta mais positiva para uma pergunta como essa, que é o fato de o que é realmente o socialismo dar certo. Porque a proposta socialista, ela necessariamente se mistura em alguns momentos com o capitalismo. E muitas vezes o que a gente percebe dentro do capitalismo é que há uma necessidade do socialismo para que de alguma forma ele seja regulado. A gente percebe que o capitalismo sozinho ele se transforma num chamado capitalismo selvagem, e aí seria um neoliberalismo maluco, onde tudo gira em torno do dinheiro. E eu, particularmente, isso é um pensamento meu, que eu estou tentando de alguma forma passar para você, mas não quero convencer você de nada. Eu quero colocar uma questão para você refletir. Eu, particularmente, vejo o socialismo importante no sentido de trazer valores que muitas vezes não são considerados no capitalismo. Valores sociais, a questão da distribuição de renda, a questão de tentar diminuir essas diferenças gigantescas, estas distorções que o capitalismo cria. Eu vejo também, por uma certa parte, as pessoas consideram isso como assistencialismo barato, mas eu entendo a importância hoje de você, de alguma forma, tentar democratizar a economia, proporcionar àqueles que não têm tantas condições para que eles possam ter acesso a pelo menos a dignidade de vida. Então eu percebo o socialismo e percebo, de certa forma, o pensamento progressista como um todo, como mais voltado para o povo, especialmente para o povo mais necessitado, aqueles que são realmente desassistidos, e veja a importância disso. Então é necessário que a gente mantenha políticas públicas que possam visar a população. Então, se nós olharmos de maneira objetiva, se a gente ver as coisas como elas são mesmo, entender o mundo, entender a sociedade, olhar realmente a população, olhar o povo e o comportamento social de cada um, a gente vai perceber que o capitalismo não vai ser dizimado, ele não vai ser, de certa forma, acabado por completo, né, destruído, e isso não dá para você pensar pelo menos nos próximos 30 anos, não dá para você pensar nisso. E qual é a solução até lá? A gente aumentar as diferenças sociais, criar bolhas de arquitrilionários em detrimento da maioria absoluta da população, de gente miserável, passando fome, numa situação de desassistidos totais. Nós sabemos que há uma disparidade enorme social no mundo, não é só no Brasil, e a gente tem que saber como lidar nessas questões todas. Então, qual é o socialismo que deu certo? Olha, na minha opinião, o socialismo tem dado certo o tempo todo quando ele apresenta propostas sociais viáveis para que a gente possa diminuir as diferenças. E aí a gente pode citar milhares de países que não são necessariamente socialistas, mas que têm pensamentos que, logicamente, são pensamentos progressistas, pensamentos socialistas. Então a gente vê isso nos principais, no próprios Estados Unidos nós temos esse tipo de pensamento, um pensamento progressista. Então não existe, em primeiro momento, você querer dizer que o socialismo não deu certo e querer contrapor isso com o capitalismo como se o capitalismo desse muito certo. E por outro lado também não existe você querer colocar um país
dentro desse sistema socialista, porque a verdade é que o socialismo só seria socialismo na acepção da palavra, sabe, muito fiel ao que ele é, se o mundo todo se transformasse em um planeta socialista. Aí sim daria para se falar alguma coisa. Então fica essa resposta aí para você. Em um primeiro momento, se alguém lhe perguntar a respeito, peça para que reformule a pergunta. E no segundo momento, diga, sim, existem países em que o socialismo deu certo, dentro dessa palavra, dentro dessa concepção, dentro desse conceito capitalista, e aí você pode citar a China, e existe sim países que não são necessariamente socialistas, mas que têm leis e têm um pensamento progressista, um pensamento socialista. Tá bom? Dê o seu joinha no vídeo. Se você gostou, é necessário que você dê o joinha no vídeo. Tem perguntas para fazer? Tem a sua própria ideia a respeito do assunto? Comente aqui no vídeo, que é muito legal o seu comentário. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, ative o sininho e veja esse vídeo. Esse vídeo foi separado pelo YouTube especialmente para você. Vai lá nele, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.